Meus irmãos em Cristo, sejam bem-vindos. Neste vídeo estaremos falando sobre a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, não se tratou apenas da morte de um justo, mas de um sacrifício como oblação pelos nossos pecados que Deus propôs e recebeu como propiciação pelas nossas ofensas. O aspecto histórico da morte de Jesus está nos evangelhos e o doutrinário está em Atos, nas epístolas e em Apocalipse. O primeiro anúncio da vinda do Messias já previa a sua morte. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse: "E porei inimizade entre ti e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Isso fala do sofrimento do Messias, mas também fala sobre a sua glória. Os demais detalhes vão sendo revelados progressivamente no transcorrer do tempo. Tanto o sofrimento como a morte de Jesus foram anunciados de antemão no Antigo Testamento por meio de figuras e tipos, a começar pelo ritual do tabernáculo e de maneira direta pelos profetas. E o Novo Testamento ressalta o cumprimento destas profecias. E a morte de Cristo foi uma morte vicária. E o que significa isso? Morte vicária significa morte substitutiva. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento fundamenta-se na ideia da substituição. E essa transferência da culpa do pecador para a vítima é simbolizada pela imposição das mãos sobre a cabeça do animal. Em Levítico capítulo 1, versículo 4, nós lemos: "E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação." A descrição do Cordeiro da Páscoa, desde o êxodo do Egito, aponta para Cristo e seu sacrifício. Em Êxodo capítulo 12, versículo 46, lemos: "Não levarás daquela carne fora da sua casa, e nem dela quebrareis osso." E isso foi cumprido no Calvário. Nenhum dos ossos de nosso Senhor Jesus foi quebrado. O Cordeiro Pascual foi sacrificado no Egito para a redenção de Israel em lugar dos primogênitos. E Deus feriu os egípcios, mas livrou os filhos de Israel. Da mesma forma, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O caráter da morte substitutiva de Cristo é anunciado de maneira direta desde o Antigo Testamento. Em Isaías, no capítulo 53, versículo 6, lemos: "Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos." A palavra profética continua mais adiante dizendo: "Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu." Isaías capítulo 53, versículo 12. Jesus via a si mesmo nessa profecia. As iniquidades de todos os pecadores foram transferidas para o servo sofredor mencionado nesse oráculo de Isaías. Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu e morreu por todos. Morreu pelos pecados do mundo inteiro. O Senhor Jesus morreu em favor dos pecadores, conforme diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E ao utilizar a expressão Escrituras, Paulo assevera que o sacrifício de Jesus representa a convergência do pensamento exarado no Antigo Testamento. O Senhor Jesus ofereceu-se como sacrifício voluntário e isso agradou o Pai.